Em tempos de pandemia, a importância do acompanhamento do cardiologista é ainda maior. Então a gente aproveita a data para reforçar os cuidados nesse período especialmente difícil. Eu vou conversar agora com a médica cardiologista, a doutora Thaís Carvalho, aqui no Jornal do Estado. Boa noite, doutora. A primeira pergunta para a senhora era para o tratamento, quem tem problemas cardiovasculares, por exemplo. Quem tem problemas cardiovasculares, por exemplo, naturalmente gera riscos graves, doutora, ou também a taxa de interrupção é grande devido a essa pandemia que nós estamos vivendo agora em todo o mundo? Boa noite, Gilvan. Prazer mais uma vez estar participando do seu programa. Então, você tocou em dois pontos de extrema importância. Primeiro, que os pacientes cardiopatas, não só os cardiopatas, mas os hipertensos, os diabéticos, eles são grupo de risco para que, se adquirir a COVID, eles possam ter complicações que possam levar, inclusive, à morte. E outro ponto que é importante é o seguinte: o fato de você não comparecer ao seu cardiologista, ter sintomas e permanecer em sua residência sem procurar uma assistência, tem aumentado em torno de 30% a incidência de morte por doenças cardiovasculares em casa, nas residências, sem que possa ser prestada nenhum tipo de assistência ao mesmo. Então, são dois pontos muito importantes. Doutora Thaís, esses pacientes que naturalmente estão no grupo de risco, eu pergunto para a senhora como solucionar esse problema. Então, a gente já está mais ou menos há 7 meses dessa pandemia, a gente tem em torno de 3 milhões de pacientes acometidos no Brasil. A gente sabe que 80% desses pacientes realmente evoluem de uma maneira satisfatória, com aqueles clássicos sintomas que nós sabemos, uma dor de cabeça, parecendo uma síndrome gripal, mas a gente tem 20% desses pacientes que podem evoluir para complicações cardiovasculares, quer seja um infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, porque o vírus, ele inflama o coração e ele provoca uma condição que se chama miocardite. Então, ele pode complicar também com arritmias cardíacas, e tudo isso pode levar a um desfecho fatal para esse paciente. Então, se você já é um cardiopata, você já tem uma tendência a complicar mais a sua infecção pelo coronavírus. Se você basta ser hipertenso, que você pode ter uma complicação maior. Então, é muito importante a precocidade desse diagnóstico. Então, esses primeiros 5 dias, ele pode evoluir de uma maneira satisfatória, mas a partir da segunda semana, ele pode complicar o pulmão, e aí, nesse momento, é de extrema importância que os nossos pacientes possam ter um oxímetro de pulso, para que possa medir a oxigenação do sangue, porque se essa oxigenação cair abaixo de 94%, há uma chance de que esse pulmão desse paciente, que é a porta de entrada realmente do coronavírus, ele possa estar comprometido em 70%. Nessa fase, ele pode evoluir para uma pneumonia e que precise de uma internação hospitalar para uma assistência de oxigênio terapia, de fisioterapia, de uma maneira mais efetiva, para que isso não venha a se complicar. Quando esse paciente passa dessa fase, ele já vem as complicações cardiovasculares. Ele já pode vir a ter uma trombose. O que é isso? É a formação de coágulos, é uma doença que causa coágulos nas pernas, que pode evoluir para uma embolia pulmonar. A gente tem casos, inclusive, de um repórter que teve um quadro de acidente vascular cerebral. Então, esses coágulos também podem ir e dar um AVC, entre outras complicações renais, por exemplo. Nós estamos vendo pacientes evoluindo com insuficiência renal, precisando de hemodiálise. Então, as internações desses pacientes que complicam, geralmente internações prolongadas de 4 semanas, onde há necessidade de uma infraestrutura de UTI,
de oxigenoterapia, de ventilação espontânea, de que o paciente possa adquirir uma posição de prona, se chama pronação, para que a ventilação possa ser feita de uma maneira mais adequada, um sistema de fisioterapia eficiente, para que o paciente realmente possa, a gente tem um percentual de recuperação, se tiver uma assistência precoce e efetiva, bem satisfatória. Mas, né, isso é muito importante, né, Gilvan? Pode falar. Tá muito bem, doutora. O importante é cuidar do coração, principalmente nessa época agora de pandemia. Muito obrigado pela sua entrevista, uma boa noite para a senhora, viu? Uma boa noite, Gilvan. Obrigada mais uma vez.